Se você está começando, você precisa mostrar para o seu cliente qual é o produto que você tem. Como que o cliente vai saber o que você vende, se você ainda não conseguiu fechar com ninguém? Então, assim, duas hipóteses que eu posso te dar ou você vai fazer uma festa para alguém da família, para os seus filhos, sobrinho, tomando como um portfólio para você mostrar o que você tem, qual é o seu estilo, como são os seus balões, o que você gostaria de trabalhar. Essa seria uma das hipóteses, tá? E o segundo é realmente um portfólio profissional. O que seria um portfólio profissional? O Projetando Festas já está falando aqui, ó. Boa noite, Amanda. Você considera válido fazer portfólio de decoração virtual realista? Sim. Então, essas duas possibilidades. Ou você vai fazer um portfólio profissional, ou seja, determina aí que você vai fazer 3 portfólios em um mês. 3, gente. Na sala da sua casa. E eu posso falar porque eu já fiz na sala da minha casa. Eu posso falar porque eu tenho alunas que moram em apartamento pequenininho e fazem dentro da sala, na garagem, num cantinho da casa. Montam um tema específico e faz fotos, tenta mostrar, gente, aquilo que você gostaria de vender. Pensa em três decorações, tá? Ou 2, sei lá, põe metas, 2 portfólios por mês. Esse mês eu vou fazer Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve. Mês que vem eu vou fazer 2 temas masculinos, por exemplo. Sobre o portfólio virtual. Nada mais né, do que uma decoração, um projeto de decoração. E eu sei porque o Projetando Festas, ele já me mandou, né? Esses dias ele me enviou que ele está trabalhando com isso. Por sinal, parabéns, seu trabalho está ficando muito lindo, tá? E ele é muito realista. Ele é muito realista. Então, isso também é bem legal, porque você tendo um portfólio virtual, você não tem aquele gasto que você teria por um portfólio real, um portfólio de verdade, e você conseguiria transmitir. O único problema, ou projetando, que eu já vi, não tô falando especificamente, porque eu vi que sua página é toda de digital, né? É que você precisa mostrar para o cliente o que você vai entregar para ele. Porque às vezes eu vejo assim alguns projetos lindos, realistas, aí de repente vai fazer a realidade e aí a paleta de cores não bate, a estrutura dos balões na hora de desenhar lá tá lindo, mas na hora do vamos ver a pessoa não tem técnica. Os balões, eles não ficam bons, eles não ficam bonitos. Então, isso acaba te atrapalhando. Então, você ter um portfólio, seja ele virtual, seja ele real, na sala da sua casa, ou seja um portfólio pago. O que é o portfólio pago? É você utilizar oportunidades dentro da sua família, os seus filhos ou amigos, enfim, isso aí você vai definir. Para você cobrar um valor acessível que pague pelo menos o seu material. Isso, gente, é para quem está começando do zero mesmo, tá? Porque você tem que ter metas. Essas coisas não podem ser. A gente tem um trabalho muito grande, tanto no dia, antes e depois. Não é fácil, é muito trabalhoso. Então, a gente precisa ter essa questão. A gente fala muito isso no evento que a gente vai ter, né, agora o mês que vem, um evento de balões orgânicos, em que a gente fala muito sobre essa questão da precificação, do posicionamento. O mercado de festas está tendo muita gente amadora. O fato é esse. As mamães festeiras, né, que de repente acham lindo a festa, tem um pouquinho de habilidade, começa a fazer as festas dos filhos, contrata aí um peg-monte. Aí alguém viu, gostou, começa a querer contratar, né? Fala, ô fulana, que você fez e tal, gostei, você não faz pra mim? Aí você fala, ops, vou fazer. Mas você tem que ter um certo cuidado, é por isso que eu falo que tem que ter foco. Objetivo, foco e tem que ter metas. Porque senão você começa a cair numa vala, que eu chamo da vala do precinho. Achando, né, que você precisa cobrar muito barato, porque senão você não vai fazer festas. Vou contar um negócio pra vocês, ó, de verdade, quem tá aqui, presta atenção. Quando eu comecei Mamãe Festeira, que é o nosso assunto de hoje, eu comecei, né,
como muita gente já sabe, de forma muito aleatória, não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje, há 9 anos atrás e tal. Eu fiquei muito tempo na vala do preço baixo. Eu tinha medo de pôr um preço que eu achava que era o justo e o cliente não fechar comigo. E eu achava que quantidade era qualidade. Eu achava que quanto mais festas eu fechasse, melhor seria. Quando, na verdade, eu fiquei muito tempo aí nisso, né? Batendo nessa tecla de quantidade, muito medo. E depois de algum tempo que eu fui buscar conhecimento, que eu fui buscar entender que a minha empresa de festas não era uma empresa de final de semana, ela tinha que ser alguma coisa séria, ela tinha que dar lucro. Eu tive que entender, só que eu tive que buscar pessoas que me ajudaram a entender isso. Quando eu começo a entender e pôr em prática, como a Cris falou ali, né, tem que ter foco e persistência. Exatamente. Quando eu tive um foco, eu pus um objetivo na minha vida, na minha vida de empresária, de empreendedora, as coisas começaram a mudar. Então eu começo a sair de decorações que eram muito baratinhas, que eu cobrava muito baratinho, porque eu achava que se eu não fizesse aquele preço, o cliente não iria fechar. Eu não ganhava nada, por isso que eu tô falando, né, dessa questão do portfólio. Quando você tá começando, às vezes você ganha menos, mas cuidado, porque isso tem que ser um período muito rápido, você tem que ter estratégia, tá, Michele? Então, se você for fazer um portfólio para família, né, ou para algum conhecido, colegas, enfim, pense nisso de forma muito estratégica. Olha, eu quero fazer 6 portfólios e eu vou selecionar 6 pessoas que eu vou cobrar um preço mais pagando material, ganhando um pouco menos, ponto. Mas tenha isso em mente. Tem prazo para começar e para terminar. Porque senão você vai cair na mesma vala que eu caí, né? Que eu fiquei aí uns 4 anos na vala do tenho medo, eu não posso cobrar mais, porque senão a pessoa não fecha, não ganhava. Muitas vezes eu punha do meu bolso, eu tirava do meu salário de carteira assinada para colocar dentro da minha empresa de festas, o que é totalmente errado. Você tem que ter um capital inicial, fato. Mas isso não pode persistir por muito tempo. Isso tem que ter prazo para começar e prazo para terminar, porque senão você vai se frustrar. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. E aí vai chegar o quê? Uma hora que você vai querer desfazer das coisas que você conseguiu comprar ali e tchau. Por quê? Porque você viu que não tá dando o futuro. Como diz aqui na minha região, não tá dando futuro. E a gente vê um monte de gente fazendo isso, vendendo acervo, porque simplesmente desistiu. Desistiu porque cansou de não ser valorizado, desistiu porque cansou de ter que ficar cobrindo o preço de concorrente. Só que a pessoa também, ela não saiu do lugar. Porque se você não sair do lugar, o cliente ele não vai te dar valor. Se você não der valor no seu produto e na sua pessoa, da sua mão de obra, o cliente também não dá. Ele tem que ver isso saindo de você. Isso tem que falar de nós, de dentro. Hoje eu consigo, obviamente, né? Depois de muito estudar, depois de muito conhecimento adquirido, hoje eu não tenho medo de passar um preço. Então, o preço do meu produto é o preço do meu produto e não é um preço barato para minha região. E se o cliente disser não, ele está me perdendo. É óbvio que eu tenho que ter o quê? Argumento para explicar para esse cliente qual é o meu diferencial. Qual é o seu diferencial? Porque se você faz a mesma coisa que o seu concorrente está fazendo, o seu cliente ele vai comparar e ele vai querer o mais barato. Então, quem é mamãe festeira? Tá caindo aí, tá começando a trabalhar, tá iniciando e não entendeu ainda. Se você está entregando a mesma coisa que o teu concorrente entrega, o cliente ele só vai querer saber o preço. Ele só vai chegar para você e vai falar o seguinte: fulano faz mais barato. Porque ele não está conseguindo enxergar. Se ele não está conseguindo enxergar, você precisa mostrar para ele, argumentando, tendo realmente um diferencial. Porque não adianta você falar assim, eu tenho um diferencial, sendo que na hora que eu pego lá na sua página, o cliente pega na sua página, ele vê a mesma coisa que ele está vendo no concorrente.
Persona ideal. A gente nem tá falando termos técnicos, né, Cris? A gente nem tá falando de persona, a gente nem tá falando de termos técnicos, que a gente vai falar também sobre isso ainda ao longo aí dessa semana. Mas, gente, ó, a Letícia falou muitas vezes, quando a gente cobra barato, quem tem dinheiro acha que não tem qualidade. Ah, Letícia, é tão engraçado porque são várias perspectivas. A gente tem essa sensação, às vezes, daquilo que é muito barato ser ruim. E de fato, passa. E às vezes não é o que acontece no mercado de festas. Às vezes, por medo, você tem um produto bom, mas você não cobra o valor ideal, por medo de não fechar, porque você acha que quantidade é melhor do que qualidade. Quer dizer, você prefere, às vezes, fazer um monte de festas com preço menor. E você começa a baixar muito o preço. Aí o cliente começa a desconfiar. Será que é bom? O cliente, às vezes, ele quer barato, né? Mas ele desconfia também. Então, cabe a nós buscar conhecimento, buscar diferencial. Mostrar para o cliente isso. Você precisa verbalizar nas redes sociais, você precisa, não só em fotos, né? Então, falar do seu produto, mostrar, aparecer. É uma forma de divulgação. Amanda, mas eu preciso fazer uma coisa. Não, gente, é mostrar. É só mostrar, sabe? Você não precisa de muita coisa. E é um processo. Como mãe festeira há 9 anos, eu posso falar que é um processo. Na verdade, eu falo 9 anos, mas porque 9 anos eu comecei profissionalmente. A minha filha mais velha, ela tem 13, vai fazer 14 esse ano. E eu fiz o primeiro aninho dela. Então, quer dizer, eu fazia a locação de peças e eu fazia a montagem. Então, tem já 14 anos que eu faço isso. Mas de forma profissional, são 9 anos. E nesses 9 anos, eu só comecei a realmente entender que a minha empresa ela era uma empresa quando eu comecei a adquirir conhecimento técnico. E eu não falo só prático, na prática. Porque saber fazer balão é importante. Saber fazer a construção da decoração é importante, sim, tá? Saber fazer composição de cores, putz, nem se fala. Agora, saber administrar a sua empresa é o fundamental. Saber quem são seus concorrentes, saber quanto você tem que cobrar pelo seu produto. Saber se dar o valor, saber valorizar o produto é importante. Cris, estamos no processo de aprendizado. Gente, legal que eu falei sobre processo. É um processo mesmo, né? Não é do dia para a noite. As coisas, elas vão acontecendo. Eu acho que, assim, o ramo de festas, para quem é mamãe e, de repente, tem um trabalho aí fixo e tá pensando na hora de voltar, nascer o bebê, ou então a criança ainda é pequena e tá difícil. É uma oportunidade que você tem justamente para estar em casa com os filhos. Óbvio que você vai sair para fazer as montagens, óbvio. Mas aquele processo da semana, de preparar o balão, de preparar o material, isso tudo você consegue fazer da sua casa. Então, você acaba tendo essa comodidade de fazer o seu horário, de se organizar. Só que isso, gente, não pode ser amador. Quem é amador não vai para frente. Quem trata a empresa de festas que tem, ou o kit que tem, está começando agora, ou quem está pensando em começar, quem trata isso de forma amadora, não vai chegar muito longe. Não vai chegar muito longe. Por isso que a gente veio um tanto de gente querendo vender acervo. E a gente sabe que isso tem solução, mas nós, cada um de vocês, precisa entender que esse processo, ele tem que vir de dentro. Você precisa perceber que você tem que tomar atitude. Por mais que eu fique aqui falando, por mais que várias pessoas estão aqui comentando, tô adorando o comentário de vocês, falando sobre se atualizar, se renovar, buscar conhecimento. Por mais que a gente fale sobre isso, cada um sabe qual é o seu momento. Então você precisa entender que se você quer entrar, você é uma mãe festeira e está querendo começar no mercado de festas, não comece de forma amadora. Busque conhecimento, busque quem vai te ajudar. Porque realmente é um mercado promissor. Gente, aniversário tem todo ano.
Não é que nem casamento, né? A pessoa casa uma vez, às vezes casa mais, mas tipo assim, vocês entenderam, né? Aniversário tem todo ano. Aí tem o primeiro filho que nasce, a mãe faz o primeiro aninho. Aí depois vai vir os irmãozinhos, quer dizer, só naquela família. Aí tem os primos. Olha quantos clientes você vai conseguindo. E eu falo assim, ó, quando você faz um trabalho bem feito, no mínimo você já vai ter aí mais umas 5 festas ao longo do ano. Porque aquela mãe, ela vai comentar com a comadre, ela vai comentar com a vizinha do seu produto, o quanto ela gostou do seu atendimento, o que vocês combinaram, como o seu trabalho foi bem feito. Então, a gente precisa entender que nós somos profissionais, a gente não é amador. Ó, Mimos da Adris. Dou aulas, mas nunca paro para buscar novos métodos. Mimos, eu também. Sou professora de formação e foi exatamente o que aconteceu comigo. Chegou um determinado momento em que eu percebi que a minha empresa ela não ia para frente. A concorrência estava vindo e estava me engolindo com novas tendências, com novas técnicas. E eu estava ficando para trás. Isso partiu de mim. Isso tem que partir de cada um. Perceber isso. Ó, a Paula, preciso perder medo com urgência, senão vai ficar difícil. Ah, Paulite é minha aluna. Ah lá, Sofia, o curso da Amanda foi um divisor de águas. A Sofia é um exemplo, depois eu quero que vocês entrem, tanto como tantos outros, né? Mas é porque a gente, infelizmente, não conseguiu concluir a live com a Sofia, por problemas técnicos, não sei o que aconteceu. Viva o processo, porém não fica acomodado. Evanils fez meu curso, né, de workshop. Cadê? Amanda, no início você acha certo ter ajudante para te ajudar nas decorações? Ó, Mônica, quando eu comecei, eu sempre tive um ajudante. Sempre tive, tá? Eu acho interessante. Mas você precisa ver qual é o seu orçamento. Se esse orçamento dá. Se você está trabalhando muito, está difícil, está apertando, você tem que ter. E esse ajudante ele tem que entrar no seu orçamento, tá? No orçamento do cliente. Ele não precisa saber, mas você tem que saber que quem está pagando é o cliente, né? Você tem que cobrar, ou você cobra um valor à parte para pagar o seu ajudante, ou você não tem como ter ajudante, né? Porque tem hora que não dá para a gente fazer tudo sozinho. O arte encantor. Gente, às vezes eu leio errado, tá? Mas é porque as letrinhas vão ficando tudo junto, aí a gente é difícil, né? Quero muito fazer o curso, estou começando agora e não sei trabalhar direito com balões, é um verdadeiro desafio. Ah, Nesse, então você vai se apaixonar. A gente tem um evento gratuito, online e gratuito, que vai acontecer agora no mês que vem. Nos dias 10, 11 e 12 de abril. O link está na minha bio aqui do Instagram. Daqui a pouquinho você vai lá e faça a sua inscrição. Porque você vai se apaixonar pelos balões, assim como eu me apaixonei, assim como os alunos. Às vezes os alunos falam assim, Amanda, eu não gostava de balão. Mas hoje, depois que eu comecei a conviver com você, aprender, me predispus a aprender, eu estou apaixonada. Vai ser muito, muito bem-vindo, Evanilson. Que bom, fico feliz. Big Kids Decor. Ó, Big Kids Decor falou uma coisa super importante. Deixa eu falar, porque pode ser o caso de muitas pessoas que estão aqui na live, ó. Ela falou que está começando, ela ou ele, não sei, tá? Estou começando agora, mas estou estudando antes. Eu acho que é esse o caminho. Mas não fica muito tempo só estudando. Porque assim, ó, conhecimento sem pôr em prática, ele não vale nada. Então, às vezes, eu vejo que muita gente, às vezes, compra um curso de balão, compra um curso de decoração de festas, compra um curso de projetos, aí vai lá e compra vários cursos, vai se preparando, mas nunca dá o primeiro passo. Talvez por medo, insegurança. Cuidado, porque vai com medo mesmo, gente. Sabe? Enfrenta, faça portfólio, mostre. As coisas elas vão acontecendo. A gente precisa se preparar, óbvio. Mas eu acho que dá para você fazendo as duas coisas. Eu acho legal você fazer as duas coisas. Acho legal você ir comprando um curso, ir se preparando, adquirindo conhecimentos na internet, buscando, né? Tem tanto conteúdo gratuito que você consegue aprender também, obviamente.
E você vai também ali já colocando a mão na massa, mostrando para o cliente. Tem que ser, porque senão eu vejo muita gente que acaba ficando meio estacionado. Que é muito comum, na verdade, tá? Cadê? Eu vi uma... Tem que pôr a mão na massa, né, Cris? A Cris falando, tem que pôr a mão na massa. Exatamente. Já me inscrevi no curso, 10 e 12. Isso, Renatinha. Ai, me perdi aqui, ó. Festinhas da CI. Festinhas da CI tá perguntando, ela quer fazer um curso de balão. Festinhas da CI, eles têm um evento online agora no mês que vem. E é gratuito, é online. A gente vai falar sobre precificação, sobre posicionamento, balões, né? Que o evento é sobre, né, os balões. E depois desse evento, eu sempre abro uma nova turma. E aí, quem quiser continuar depois com mentoria, aí é outros assuntos. Mas você vai gostar, fica ligadinha, tá? Gente, ó, a live de hoje assim, ficou meio confusa porque a gente tinha uma convidada para falar um pouquinho sobre o tema, né? Mamães Festeiras de a decoradora de sucesso. Só que a gente teve um probleminha de comunicação, tava travando muito. A Sofia saiu. Depois, quem quiser olhar a página dela, a Sofia foi minha aluna da primeira turma. Festas Underline para você. O trabalho dela é lindo. Deixa eu até mostrar aqui de novo. Deixa eu mostrar o trabalho dela, ó. Esse trabalho, ela é mamãe festeira. Ela entrou no mundo das festas justamente para fazer festas para os filhos. E ela queria melhorar, ela queria entender melhor sobre os balões. E ela sai desse trabalho, né, que já estava super bonito, achei bem clean, tá lindo. É um trabalho até atual, apesar dela ter feito há algum tempo atrás já. Mas ela estava bem insatisfeita tanto com a decor, mas acho que ela estava mais insatisfeita com os balões, tá? E aí, esse daqui foi um dos últimos. Cadê? Eu vou mostrar um que eu acho lindo também. Esse aqui é um dos trabalhos que ela fez também lá no início. Assim que ela comprou o curso, ela me mandou esse trabalho. Eu fiquei assim, ó. Teve um também, Sofia, que você me mandou, o tema era dinossauro. Não estava 100%. Foi um dos primeiros que você fez depois que você entrou na turma. Mas eu já fiquei apaixonada, porque eu vi que você já tinha um potencial ali. Eu falei, nossa, eu dei um choque, assim. Falei, tá, ficou muito diferente. E depois de algum tempo desse primeiro trabalho, ela fez alguns outros e ela fez esse aqui que é bem grande, por sinal. Ficou muito lindo esse trabalho. E já tem algum tempo também, maravilhoso. E um dos últimos que ela fez foi esse daqui. Ao ar livre. Lindo, né? Decoração ao ar livre. Dá um trabalho. E sem cobrar até um pouquinho mais caro, né, gente? Porque, olha, ao ar livre... Não é fácil, os balões sempre dá problema, né? O vento, a chuva, enfim. Mas fica maravilhoso uma decoração ao ar livre. É perfeito. Perfeito. E essa história, né, resumidamente aí da Sofia, que começou mamãe festeira e hoje está aí trabalhando com festas, trabalhando super bem. Assim como tantas outras mamães festeiras que eu conheço, eu sou uma delas. E a gente conseguiu realmente... mostrar para o cliente os nossos diferenciais. Isso eleva muito o nosso valor. E quando eu falo de valor, eu estou falando percepção de valor, tá? Não estou falando de preço. Hoje, um cliente ele precisa entender que você tem um diferencial e que provavelmente ele não vai encontrar o que você entrega com qualquer outro concorrente. Você precisa mostrar isso para ele. Isso faz diferença. E isso dá futuro. Porque trabalhar por amor, gente, não dá. É muito caro as coisas. Balão é caro, não é um produto barato. Né? Tudo tem preço. Então você precisa entender que você precisa se valorizar. Você precisa entender sobre precificação, sobre técnica de montagem, a técnica dos balões, composição de cores. Isso tudo faz parte. E mostrar esse diferencial. E dar valor, tá? Em todo conteúdo que a gente consegue adquirir, a gente precisa dar muito valor. Eu falo que assim, nós atraímos o
cliente que nós somos. Se você, como cliente, não é aquele cliente que valoriza o trabalho do outro, se você, como cliente, não é aquele cliente que busca diferencial, mas você busca preço. Você, como cliente, não é o cliente que busca algo diferente, algo que acrescente. Pode ser qualquer produto, qualquer serviço. Você busca só preço. Você só busca preço. Provavelmente você vai atrair pessoas que também só vão buscar preço com você. É físico. É física. Atração. Você atrai aquilo que você é. Você atrai aquilo que você fala. Você atrai aquilo que você faz. Então, começa a se ligar nisso. Começa a prestar atenção. Cadê? Vi um comentário aqui. Me perdi. Perfeito. Obrigada, Paula. Paula, minha aluna. Arrasando nos balões, nos arcos redondos. Sou apaixonada nos... que eu acho super difícil. Gente, mas é isso. Amanhã a gente tem continuação da série. A gente vai ter amanhã aqui uma fotógrafa lá de Canoas. Foi minha aluna também, a Ellen, que faz trabalhos lindíssimos, lindíssimos com balões. É uma oportunidade para quem trabalha com balão também, né, atender fotógrafos. Eu tenho várias alunas que fazem trabalhos de balões para fotógrafos, cenários, balões, enfim. Assim como eu tenho vários alunos, que são, mas numa quantidade menor, que são fotógrafos e que fizeram o curso ou fazem o curso para agregar nos seus cenários. E isso, gente, faz diferença, sim. Porque você também economiza, né? De repente você é fotógrafo e tem que pagar alguém para fazer, você acaba tendo aí um certo gasto que você, de repente, poderia estar economizando se você fizesse o seu próprio cenário, seus próprios balões, tá? Mas eu sei que não é todo mundo que tem até tempo, né? Enfim, mas é uma oportunidade, tanto para quem é fotógrafo, quanto para quem é designer de balões, para os decoradores que tem esse mercado. O mercado é muito amplo, gente, ele é muito amplo. A gente vai falar sobre isso no nosso evento. Mais alguma dúvida? Bem, a gente tem live de novo, eu quero ver vocês aqui. Depois eu vou marcar de novo mais uma live para falar com a Sofia, viu, Sofia? Queria super agradecer você, tá, Sofia, pela disponibilidade de vir aqui falar comigo. Eu sei que o áudio estava bem ruim, você não estava conseguindo me ouvir. Mas eu fico muito feliz, a gente vai ter algumas outras pessoas, alguns outros alunos também. Estou muito feliz e agradecida por todo mundo que está aqui na live. Espero ter conseguido contribuir aí com vocês. A gente está no mercado de festas para tentar realmente trazer verdades, mostrar que realmente é possível, mostrar caminhos que a gente também já percorreu, que a gente já errou e que a gente já acertou. E que, de repente, quem está começando, quem é mamãe cesteira, está pensando em começar, ou quem não é mamãe cesteira e já começou, né, nesse mercado e está um pouco desanimado, gente, foco. Empresário. Pense como um empresário. Pense na sua empresa como uma empresa. E não como uma empresa de final de semana, que faz festinha. Você não faz festinha, tá? A gente não pode pensar assim. Mais alguma dúvida? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Super. E amanhã a gente tem mais uma live, continuação da nossa série aí. E quem não fez inscrição para o nosso curso online gratuito, aproveite. Como sempre, obrigada, Cris. Imagina, eu que agradeço. Gente, muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.